Vamos lá, boa noite a todas, todes e Falando que todos. a Ana foi removida da reunião, a Ana Tavares. Quando ela deve ter algum bloqueio para participar com gravação. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Nós estamos iniciando agora a segunda tutoria do nosso curso Movimentos Sociais, da Afetividade à Efetividade, e onde vamos tratar dos direitos adquiridos, né? Então, para a gente fazer essa conversa hoje, vamos falar dos direitos adquiridos pelas pessoas LGBTQIAPN+, de onde eles vêm, como é que a gente luta por eles. É muito importante que vocês façam perguntas, aquelas perguntas que a gente sempre se faz nas salas das coordenadoras, né? Como é que a gente procede? Houve essa negativa de direito. E aí nós temos duas pessoas absolutamente dedicadas na prática mesmo, né? Desse acesso aos direitos adquiridos. Fabiana Algarte, que é presidente do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e a professora Daiana Luiza. Eu não vou fazer a apresentação de currículo deles, porque eu prefiro que eles mesmos se identifiquem como preferirem, ok? Quem vai mediar a conversa aqui é a professora Leila, que também é conteudista desse módulo. Leila faz o módulo de educação, não é isso, Leila? Então, eles vão mediar, a Leila vai mediar, conversa com os dois, e, por favor, participem, eu estarei aqui olhando o chat e interrompendo sempre que for necessário para que vocês possam responder as perguntas dos cursistas, ok? Boa noite, Leila. Boa noite, Fabiana. Boa noite, gente. Então, duas áreas da vida, né, fundamentais, que é saúde e educação. E vamos começar falando, embora a gente saiba que são duas áreas que em muitos momentos se embolam, né? Mas, assim, vamos começar falando de educação, né? É de educação, não, desculpa, de saúde. Então, Fabiana, para as pessoas LGBTs hoje, de direito conquistado na área da saúde, não estou falando de direito efetivado, estou falando de direito conquistado, né? Mas a efetivação desses direitos é sempre um desafio, né? O que você destaca para a gente em relação aos direitos à saúde LGBT? Tem um plano de 2013, um plano nacional, né, da saúde LGBTQI+, enfim, o que você destaca aí para as nossas mães? Oi, pessoas, boa noite, eu sou o Fabiano, eu tenho 50 anos, eu sou um homem trans autista e atualmente estou coordenando o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Fora isso, eu gosto muito de ser tio, eu sou tio e sou muito apaixonado por ser tio. Para mim, devia ser uma profissão e eu ia ser bom nisso e podia me aposentar pelo INSS. Quando a gente vai falar de política pública de saúde para a população LGBT, eles têm um plano de saúde, existe uma ideia, todo um incentivo, mas de fato, os processos de políticas de saúde da população LGBT são uma luta aguerrida do movimento social que, mesmo o plano tendo sido desenhado, construído, as efetivações vão sendo a partir das políticas já existentes para o restante da população, em que a gente vai puxando e dizendo, peraí, mano, tem que colocar essa parte que é nossa, tem que passar, a gente precisa pensar em especificidades que são nossas. E, além disso, a população LGBT, principalmente a população trans travesti, é muito responsável pela melhoria, pela especificidade de planos de ação do Ministério da Saúde que deveriam ter sido pensados de uma forma mais detalhada, mas se não fosse a população LGBT, esse material não teria sido produzido com a qualidade que foi, que são as políticas públicas voltadas
Por exemplo, para HIV e AIDS, para hepatites virais. E não só isso, as políticas públicas dos processos de inseminação artificial, as políticas públicas dos processos de gestação, né, de inseminação artificial. E os cuidados com processos de saúde ginecológica são conquistas que vieram da população LGBT. O atravessar desse processo de vamos falar sobre esse recorte, e ainda hoje, quando a gente vai falar de políticas LGBT, toda vez que você fala de política LGBT, qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? Teste de HIV. Sempre. Eu chego numa unidade de saúde, eu digo que eu sou um homem trans, as pessoas me entregam um teste de HIV. Eu fui lá porque eu preciso renovar minhas vacinas e eu saio de lá com um teste de HIV. Porque se eu sou uma pessoa LGBT, eu tenho que fazer um teste de HIV, porque políticas LGBTs e HIV são a única coisa. Uma coisa que falha muito quando a gente pensa em políticas de saúde é que toda vez que você pensa de políticas de saúde da população LGBT, você tem uma faixa etária que você imagina. Porque, por suposto, a gente não vive muito tempo, né? Mas as políticas públicas de saúde voltadas para as pessoas de maior idade não contemplam a nossa população. Nós envelhecemos e nós precisamos ralar para que dentro das políticas de atendimento para as pessoas de mais idade, nós pensemos também nos recortes, nas especificidades voltadas para a população gay, para a população lésbica, para as questões bissexuais, para a população trans e travesti, população transmasculina e principalmente para a população intersexo. E tem uma carência muito severa no que se chama de política pública, porque ainda tem um processo de cultura mutilatória dentro do sistema de saúde. Toda vez que eu vou falar sobre políticas LGBT, eu tenho que avançar para dentro de coisas como eu estou falando sobre preservativo. Vou falar sobre preservativo, que é uma coisa que a gente discute lá na campus bastante. Quer ver? Preservativos. Vocês sabem que boa parte da população das pessoas que tem vagina, e a gente não tem uma ideia de quantos são, porque a gente não tem muitas pesquisas sobre isso, tem alergia a látex. Apenas metade dos preservativos chamados internos são feitos sem látex. 100% dos preservativos externos têm látex. Essa política tem sido batalhada pela população LGBT. Quem faz mais pressão com relação a isso é o movimento lésbico, o movimento bissexual e o movimento das transmasculinidades agora, que fica empurrando para que todos os preservativos sejam feitos sem látex. Porque quando eu coloco só um percentual, porque só um percentual da população tem alergia. Pois é, mas eu estou dizendo que então só um percentual da população tem acesso à política pública. Quando eu vou falar sobre políticas de gestação, de inseminação, de reprodução assistida, o governo, o Ministério da Saúde, olha para a população homoafetiva, olha para a população trans, só quando a gente grita, porque a gente não existe. Entende? Então, assim, eu tenho um plano de saúde LGBT, eu tenho um plano de saúde LGBT, mas o plano de saúde LGBT só vai sendo implementado à medida que a população LGBTQIA+, está ralando organizadamente junto ao Ministério da Saúde, dizendo, essa política não me contempla, essa política não funciona. E aí eu tenho que fazer o quê? Empurrar, como a gente sempre fez, para que a discussão aconteça dentro do Ministério, e quando possível, sai em termos de decreto, e quando não é possível, sai em termos de judicialização. Que é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai falar especificamente da população trans, com relação aos ambulatórios e à dispensação de hormônio. Porque quando eu falo do processo transexualizador, que é um processo estabelecido pelo SUS e construído a partir dos movimentos sociais, a gente não pode esquecer disso, porque os movimentos sociais estão desde o primeiro desenho do processo transexualizador, que felizmente vai se chamar País Papo Trans. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho um registro por lei que a saúde é obrigada a garantir a dispensação de hormônio, por exemplo. Mas a dispensação de hormônio não existe em boa parte dos ambulatórios desse país. Porque não existe um planejamento de custeio local para que esse hormônio seja dispensado. Mas ele é um direito garantido pelo decreto. Então, o que a gente faz? A gente começa processos, né? E enquanto institucionalização, começa processos organizados de processar o poder público local para que ele comece a dispensar hormônio até que ele veja que esse processo
de custear um processo judicial para dispensar hormônio individualmente seja caro demais, a ponto dele criar um projeto que dispense hormônios dentro do ambulatório, porque a dispensação de verba assim sai mais barata do que ficar comprando hormônio individualmente para cada processo que ele recebe. Então, nesse sentido, é um movimento social que empurra a política pública a ser efetivada, mesmo quando ela já existe enquanto lei. Ter lei não garante que eu tenha, ter lei, ter decreto, ter isso e aquilo, não garante que eu tenha de fato um direito. Garante que eu tenha de papel uma possibilidade de exercer um direito. Tá? Como a gente vê, por exemplo, no acesso ginecológico. O acesso ginecológico, até que o flag do SUS com relação a gênero seja retirado, não é um direito de verdade para nós. Embora seja, mas não é. Porque a partir do momento que o Fabiano retificar o prenome e o gênero do documento, acabou. Eu não tenho mais acesso à ginecologia no SUS. A não ser que eu tenha uma vontade política do fulano lá da UBS ou da secretaria do município que diga assim, não, para as pessoas transmasculinas, a gente entra no sistema e na mão troca o gênero dele para poder fazer o exame ginecológico. Por quê? Porque o sistema é árido conosco. A gente precisou ter um processo vindo do PT para que se viesse uma determinação do Gilmar Mendes, e essa determinação é de 2021, se eu não me engano, dizendo, SUS, tire o flag de gênero dos procedimentos, de todos os procedimentos da saúde, para que todas as pessoas possam acessar os procedimentos da saúde. E esse ano, agora há pouco, saiu um decreto e não tirou o flag de gênero. Ele colocou 2 gêneros em todo o sistema de saúde, em vários procedimentos, em 300 procedimentos. E a população não binária? Porque agora eu posso retificar para ser uma pessoa não binária. Uma pessoa não binária não é nem masculino nem feminino. Vai entrar no SUS e vai fazer o quê? Entende? Então, assim, se não é a gente empurrar o trilho não anda. E, por vezes, se eu depender da vontade política local, o trilho não vai andar nunca. Então, inclusive enquanto movimento social, quando eu penso em política pública de saúde, eu preciso pensar em como eu posso ter alternativas de avançar e forçar a mão da política pública até que ela se torne política. Nem que seja ação individual ou uma ação coletiva de determinada, para que garanta o acesso a uma coisa que tem um decreto, que garante, que tem um isso, que garante, mas que não funciona na prática. Essa questão do flag de gênero, ela é responsável, além de todo um processo de falta de letramento formal, que diga que as pessoas já aprenderam que existem pessoas trans, por grande parte da nossa população, e não só trans, da população LGBT, não procurar o sistema de saúde. Eu tenho boa parte das pessoas lésbicas que são avessas ao sistema de saúde porque o atendimento ginecológico é violento. Já é violento com todo mundo. Mas é extremamente violento com a população lésbica do país. Esse negócio do você não precisa fazer exame porque você só transa com mulher, ou pior, já tem relatos, né, de ginecologistas dizendo, não, você não precisa fazer exame porque se você é lésbica, você nem transa. Isso não é falta de letramento. Isso não é falta de conhecimento. Isso não é falta de saberes. Isso é um exercício de violência dentro do sistema público de saúde, que leva a gente para fora do sistema público de saúde. Né? A gente teve casos, e o Apolo, acho que para nós é um dos grandes exemplos lá em Pernambuco, e acho que deve saber, que no processo, o nosso processo de gestar, o nosso processo transmasculino de gestar e de parir, as nossas relações transcentradas que engravidam e têm filhos e tal, é um processo que, por mais que a gente queira que seja feliz, quando eu chego na política pública de saúde, acabou. Por mais que eu tenha uma política pública de saúde que é transversal, que avança, que isso, que aquilo outro, se eu sou retificado, eu já não consigo acessar. E mesmo que eu consiga acessar, eu sou violentado diuturnamente, a ponto de eu ter medo de estar sozinho numa sala de exames com um bando de gente cis. E quem não teria? Não é? Então, assim, vou falar de política pública, vou falar de plano de saúde, vou. Mas o que você vai falar primeiro? Que plano de saúde, que política é essa? Por exemplo, aqui, o direito ao nome. O direito ao nome é fundamental. O problema do cartão no SUS, do nome social no SUS, ele foi alterado durante o governo passado, durante a pandemia, lembra? Durante a pandemia saiu um modelo de carteira de vacinação que destruiu, dentro do sistema do Ministério da Saúde, o uso do nome social.
E isso passou. Mas vai contra a política pública da garantia do nome social. As carteiras de vacina estavam saindo só com o nome de registro, e eu não conseguia mexer. E é interessante, porque para fazer, isso para mim parece que nem sobre o preço da gasolina, sabe? Tipo, o preço da gasolina vai subir porque aumentou o preço do barril. Na meia-noite subiu, né? Porque, tipo, só chegou estoque novo. Mas quando a gasolina precisa baixar, ela leva uma semana no posto para baixar, porque os caras têm muito estoque. Né? É a mesma coisa. Para fazer essa mudança que retirou o nome social das carteiras de vacinação na época do governo anterior, foi assim. Para colocar ainda é complexo. Ainda é complexo. Por mais que seja um direito garantido por todo o sistema do Estado, antes mesmo da questão de saúde, né? E nas políticas de saúde também já é garantido, e eu vou ter estados, por exemplo, o estado do Paraná, antes dessa determinação do SUS, o estado do Paraná já fazia o uso de nome social como diretriz, não era uma política, era uma diretriz de uso de nome social, que estava fazendo essa garantia. Mas e daí, se não está funcionando, né? A gente vê assim, é um direito, é um direito. É uma política, é uma política. Está em funcionamento? Não está em funcionamento. Como eu faço funcionar? E aí eu digo para vocês, a gente empurra o Ministério Público. A gente empurra a Defensoria Pública para cima do Estado. Então a política pública se efetiva porque o movimento social empurra. Tá? Ela existe, ela está no papel, e ela está funcionando, e ela está bonitinha. Mas às vezes ela não vai funcionar. E quem vai empurrar é a gente. E assim, é a gente mesmo, é a gente. Porque para mim vocês também são a gente. Tá? Eu conto com vocês. Vocês são um movimento social organizado que trabalha, né, e trabalha conosco. Então, assim, o que eu posso fazer? Vamos trabalhar junto com o movimento social. É por aí que a banda toca. Tem uma política? Tem. Ela funciona? Ela existe. E assim, ela é obsoleta. Do mesmo jeito que o processo transexualizador foi revisitado e agora vai sair o País Pop Trans, nós precisamos revisar toda essa política pública LGBT. Nós precisamos discutir e revisitar e trabalhar com ela para que ela se atualize, porque ela sim está muito obsoleta. Tá? Como o Fabian, aqui em Brasília, a gente tem um ambulatório trans e tem também um adolescentro, né? Mas também a Secretaria de Saúde não disponibiliza os hormônios. A pessoa tem que comprar, né? Isso aí você falou e eu me lembrei da situação daqui. A gente sabe que, por exemplo, para fazer a cirurgia de redesignação, né, no caso de mulheres trans no SUS, é uma fila enorme e tal. Existe alguma cirurgia e como que é a situação para os homens trans ou para as pessoas transmasculinas? Então é assim, tem dentro do antigo processo transexualizador, existe essas cirurgias, elas são consideradas, e aqui no Brasil elas são experimentais, tá? Existem 2 modelos conhecidos e aplicados aqui no Brasil, e no país Pop Trans, a gente vai colocar esses 2 modelos do trilho. Não havia nenhuma O país pop trans que você falou aí. O Paes Pop Trans é o programa de País. atendimento, o programa de atendimento especializado para a população trans, que é a revisitação, é a reforma do processo transexualizador. O Ministério da Saúde, no ano passado, fez um grupo de trabalho para revisão do processo transexualizador. Esse grupo de trabalho estava a Flávia Teixeira, a doutora Flávia Teixeira estava à frente, e aí ela chamou os movimentos trans para participar. A gente estava com o Fonatrans, a ANTRA, o IBRAT, vários ativistas trans envolvidos nos processos, né, da área médica, da área psicológica, e vários profissionais da área de saúde que já trabalhavam nos processos. A Flávia, o Ministério da Saúde e alguns órgãos fizeram visitas, eles visitaram todos os ambulatórios, completamente renovados ou não. Fala aí a sigla, o que significa. Paes, eu vou escrever aqui, peraí. Programa de Atendimento Especializado à População Trans. Ficou Paes Pop Trans. Esse é o nome
desse processo. E esse processo foi todo redesenhado. E ele é um processo muito bacana, eu sugiro que vocês procurem, vocês conseguem achar essa apresentação lá dentro do Ministério da Saúde, na parte de atenção especializada. E ele está no gabinete da presidência para fazer a assinatura para que se efetive enquanto implementação. A partir daí, a gente vai ter as cirurgias de redesignação genital transmasculina disponíveis dentro do SUS, e se eu não me engano, a gente vai ter 2 hospitais, por enquanto, que vão estar credenciados para fazer essas cirurgias, até que a gente possa fazer a qualificação e treinamento de outros cirurgiões para que possam avançar nesse processo cirúrgico. As filas das cirurgias relacionadas à população trans, elas são imensas, porque a demanda é gigantesca. Tá? E não é só a redesignação, a cirurgia de mama, a cirurgia de silicone, essas cirurgias são tensas e são dificílimas da gente conseguir. Por exemplo, o Paraná não tem até hoje. O Paraná não tem nenhum espaço que faça essas cirurgias. E aí, como é que eu dispenso essas pessoas pelo SUS? Já libero aqui para você falar. Como é que eu faço essa dispensação pelo SUS? Eu tenho que botar essas pessoas que querem fazer a cirurgia na fila dos outros estados que têm cirurgia. E aí, quando der, essa pessoa consegue fazer. E o quando der, nunca. Tem gente no Paraná que está esperando faz 8 anos, 10 anos, e você acaba fazendo o quê? Juntando uma grana, fazendo uma rifa, fazendo um plano de saúde e desembolsando para fazer uma cirurgia própria. As cirurgias para a redesignação genital da população transmasculina tem 2 modelos. Mastectomia? Pode perguntar, Ana Lúcia. Manda ver. Ana, a Ana se inscreveu, não foi? Fala aí, Ana. Não, é para saber como é que está a situação da cirurgia de mastectomia, né, nesse contexto, né? Porque, por exemplo, o meu filho, né, é um rapaz trans e ele gostaria de fazer a mastectomia. Ele não, por enquanto, ele não mostrou interesse sobre a cirurgia ginecológica, né? Mas ele gostaria de fazer a mastectomia. E aí eu queria saber como é que está essa situação nesse... Assim, Ana, como é que a gente tem? Para fazer as cirurgias de mamas, eu tenho muito mais lugares, eu tenho muito mais cirurgiões dentro do SUS que consigam fazer. Mas essa é a cirurgia mais demandada pela nossa população, tá? A cirurgia genital é uma coisa que poucos de nós querem, até porque os 2 procedimentos são muito experimentais, muito assustadores, e assim, eles prometem ser mais restritivos do que gentis para conosco, né? Então ainda tem muita água para rolar, muita informação para rolar, são cirurgias. Não... Na questão da mastectomia, é mais fácil você encontrar dentro dos estados hospitais que façam, porque você consegue associar o mesmo profissional que faz, não precisa ser necessariamente cirurgião plástico, tem mastologistas dentro do SUS que fazem essa cirurgia. Tá? O cara é qualificado, é habilitado, a cirurgia é bem feita, a cirurgia fica bacana. Então, essa dispensação é mais fácil. Vai depender do quê? Do estado em que você está. Acabei de falar que se estiver no Paraná, já deu ruim. Aí já, pelo SUS, o negócio, já vou lhe dizer que vai ser tenso. A gente vai ter que esperar a implementação do país. O Hospital das Clínicas e a Secretaria de Saúde do Paraná estão de novo fazendo essa construção para que o HC comece a fazer as cirurgias do processo dentro do HC. Mas em 2017, quando eu entro no movimento, o HC estava terminando a primeira turma de profissionais da área de saúde que estavam se formando para fazer isso. E veja, é 2024. Eu tenho gente que estava naquela turma que já saiu do HC, que não está mais trabalhando no HC, e nada foi implementado. Tá? Mas se for por outros estados, você pode verificar junto à própria Secretaria de Saúde, tá? Se você tem um ambulatório, você pode perguntar no ambulatório como é o processo do encaminhamento, porque os ambulatórios são os centros de encaminhamento para esses processos cirúrgicos dentro do protocolo do SUS do processo transexualizador, tá? São mais fáceis de fazer. E elas são, das cirurgias que nós transmasculinos fazemos, essa é a cirurgia mais barata. Uma outra cirurgia que é muito cara e os meninos procuram é a esterectomia bilateral, que tem 2 modelos, mas o SUS só faz um. Um modelo que você garante um feixe de nervos, que você mantém um feixe de nervos, que é para quando, se você quiser fazer
a cirurgia de redesignação genital, para você fazer um neofalo, esse feixe de nervos pode te ajudar a manter uma certa vida, mobilidade e afins para esse novo órgão que você vai construir. Ou sem o feixe de nervos, que é uma esterectomia bilateral padrão, e aí você pode, com ou sem retirada de ovário. Tá? Os estudos lá fora, porque aqui está difícil, tem demonstrado que seria muito interessante para a nossa população que quer fazer esterectomia que você mantenha os ovários por uma questão de manutenção de estrutura hormonal para o processo de envelhecimento dos nossos ossos e dos nossos órgãos. Porque quando você não tem nenhum hormônio sendo produzido no seu corpo, você não pode ficar sem hormônio. O que significa que até os 2.500 anos de idade, que a gente vai viver para sempre, você vai ficar tendo que tomar injeção de testosterona. Ou fazer reposição hormonal de estrogênio, mas enfim, você não pode ficar sem hormônio. Tá? Então, assim, a situação do processo cirúrgico é mais ou menos essa. Tá? E isso é uma coisa sobre a qual a gente não conversa, por exemplo, sobre o que acontece com o corpo sem nenhuma produção de hormônio. Né? Eu queria... a Mel está inscrita, depois eu falo. Fala aí. Eu queria aproveitar aqui, porque o Fabiano deu uma passada pelos direitos adquiridos, que a gente nem sabe se chama de direito, né? Mas, enfim, pelas políticas que estão aí implantadas, né? Na área da saúde. E antes da gente entrar nessa parte da discussão das perguntas, dos exemplos de cada caso, eu queria trazer um pouco dos direitos da educação também, porque aí a gente consegue trazer as dúvidas. O meu caso vai estar sempre ligado à saúde ou à educação, e aí a gente consegue fazer uma discussão mais rapidinha, mais eficiente. Eu vou jogar o slide da educação. Você quer falar alguma coisa da saúde agora, nesse momento, Leiloca? Ou a gente pode fazer dessa forma? Não, a gente pode fazer isso. O que eu ia pedir, mas aí pode ser na discussão, era para o Fabiano falar um pouco sobre a questão da saúde mental, né? Porque é uma questão muito importante e também, considerando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? E infelizmente, é uma campanha contra o suicídio que, em geral, é feita de uma forma muito ruim, né? Que eu acho também legal a gente aproveitar e dar uma pincelada nisso, né? Mas aí eu não sei se ele falaria agora, porque ou se a gente entraria. Eu acho que talvez fosse melhor ele falar primeiro dessa questão. Vocês que sabem, até porque, quando a gente for falar de educação, a gente também vai acabar falando de Setembro Amarelo, porque veja... E de saúde mental, verdade, Fabiano. Quando eu vou falar de saúde mental e educação, veja, não é? Eu tenho 50 anos, né? Eu sou normalista, eu fiz magistério, né? Numa época que isso existia, né? Então, estamos aqui, todas as pessoas normalistas, levantem a mão. Ei! Todo mundo fez magistério, levanta. Aí, ó, viu? A gente se denuncia. E eu fiquei muito feliz quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação incluiu pela primeira vez a discussão de gênero e sexualidade como pilar importante da formação educacional em todo o sistema de educação. Né? Não só como acolhimento, mas como processos educacionais que deviam estar em andamento. Isso, por suposto, deveria trazer uma garantia, uma segurança para nós que não nascemos na idade da faculdade. Eu, por exemplo, eu sou trans desde que eu nasci e entendi que eu não era menina quando eu tinha 4 anos de idade. Eu não sabia o que eu era, porque eu não tinha nome, mas eu não era menina. Tipo, era 78, velho. Gente, não tinha internet, desculpa. Né? A gente tinha que comprar um jornal se a gente quisesse saber as notícias. Saca? Tipo, o fluxo de informação era diferente, as fontes de informação eram diferentes. Então, quando eu entro na escola, eu já sei quem eu não sou e eu sei que eu não existo. Para a escola eu não existo, não tenho espaço, não tenho lugar. E a escola, quando a gente não tem a implementação de fato daquilo que a LDB trazia, que era não só para o acolhimento, mas para a discussão e para a construção das políticas relacionadas ao gênero, e aí não é só
com relação a mulheridades, mas é com relação à população LGBT e com respeito à identidade, isso era muito inovador. Isso era no século passado. No século passado. Nesse século, eu estou tendo que discutir que mamadeira de piroca é uma brincadeira. Sabe? Tipo, no século passado, eu estava convivendo sobre como a gente vai colocar, dentro dos nossos processos de educação, a garantia da segurança de todas as pessoas, falando sobre respeito e equidade, né? E eu acabo falando sobre não existe mamadeira de piroca. Sabe, é 2024, eu tenho que dizer para as pessoas que ideologia de gênero é um termo criado por uma religião. Ideologia de gênero, de fato, na aplicação, significa que meninos usam azul e meninas usam rosa. Significa que você vai dar uma vassoura para sua filha e um carrinho para o seu filho. Isso é ideologia. Eu estou explicando isso em 2024, sendo que em 1998 eu estava pensando em como é que eu vou falar e abordar sobre o direito e a segurança do corpo das meninas para evitar o abuso sexual na infância. Essa girada de chave, para mim, que sou uma pessoa avançada em termos etários, essa girada de chave foi muito louca. Essa supressão de direitos para a gente foi muito maluca. Estando na LDB, né, 78 era um jornal cheio de receita, não dava certo, verdade. O pior pão solado que eu já vi, assim, né, foi quando inventaram o brownie, porque o bolo não ficava em pé de dentro. E aí, bolo solado ficou chique. Quando eu vou falar de processos de educação para a nossa população LGBT, eu ainda estou tendo que voltar no tempo para dizer que se existe uma criança cis, tem que existir uma criança trans. Porque ou não existe criança cis, e aí também não existe criança trans, ou se existe uma criança cis, existe uma criança trans. Por isso é tão importante se falar nos processos de educação que a cisgeneridade existe. Porque se eu não represento a cisgeneridade, dá a impressão de que a transgeneridade é um desvio de alguma coisa que é perene e não tem nome. Mas tudo tem nome. Então, assim, vou falar sobre políticas voltadas, como é que eu vou abordar. Gente, é um inferno ser LGBT. Sabe? Tipo, quer dizer, ser LGBT é muito bacana, mas é um inferno conviver com gente que não conhece LGBTs e aprendeu que uma sociedade destila o ódio contra o diferente como se isso fosse legítimo. E é na escola que eu aprendo isso. Nenhuma criança era violenta comigo enquanto um adulto não fosse. Nenhuma criança era violenta comigo enquanto um adulto não fosse. E isso é uma prática na escola. E isso eu estou falando do que eu vivi, e isso era na década de 70, na década de 80. Nenhuma criança era violenta comigo enquanto um adulto não fosse. Eu fui perseguido, eu nunca vou esquecer, eu fui perseguido por uma professora de costumes. Né? Ela ensinava bordado, tricô, assentar, essas coisas. Eu fui perseguido por essa professora. Eu era perseguido e ela incitava as meninas, porque essa era uma aula que se separava os gêneros, né? As meninas iam fazer bordado, tricô e aprender a sentar de perna fechada, os meninos iam fazer marcenaria, jardinagem, essas coisas. E daí eu fui fazer marcenaria e jardinagem, tanto que ela me perseguiu. Ela incitava as meninas a serem agressivas comigo. Ela incitava as meninas a me ofenderem em sala de aula. Ela estava ensinando crianças da terceira série, quarta série, a serem violentas com uma criança. Então, quando eu vou falar de violência dentro do campo escolar, eu não estou falando de crianças sendo violentas com crianças. Eu estou falando de adultos incitando a violência. Por isso eu sou contra a ideia de que a violência que acontece na escola é o bullying. Porque, para mim, o bullying é uma coisa de equiparação. Ela acontece entre iguais. Isso não existe. O que acontece dentro da escola são sistemas violentos produzidos por adultos que tentam verticalizar essa estrutura, incentivando a violência, e não só incentivando, mas se abstendo quando ela acontece, dizendo que isso é coisa de criança, eles estão se acertando, uma hora eles se ajeitam. Até que alguém está com o nariz sangrando. E se o nariz sangrando for da criança LGBT, está tudo bem. Agora, se não for, gente, se não for, eu vou chamar o pai. Se não for, eu vou suspender essa criança. Então, quando eu vou falar sobre violência no processo escolar, eu estou falando de um processo organizado e social de reestrutura
do sistema violento, que não é para você normatizar em termos de normalidade, mas é para você normatizar em termos de criar uma norma, né? Tipo, vai todo mundo sair com a cabeça quadrada, independente da sua cor. E isso me lembra muito um livrinho que eu acho delicioso, que já devia ter traduzido para o Brasil de uma forma muito maravilhosa, que é My Shadow is Purple. Minha sombra é roxa. Que fala exatamente sobre isso, sobre como você é diferente, entra num sistema que quer que todo mundo seja igual, e quando você vai olhar, todo mundo é diferente, só todo mundo está fingindo que é igual, que é para não apanhar, porque como é que tem o ditado popular que fala, velho? Prego que levanta a cabeça toma uma martelada? Isso é um ditado tão violento, é tão, é tão absurdamente violento, é tão conformador, que deve ter sido criado na ditadura. Não é possível. Fala, Leila, desculpa, eu não tinha visto sua mão levantada. Nada mais rico do que a fala, sabe, Fabiano, da pessoa que enfrentou a LGBTfobia como você, né? Eu comecei a pensar na educação para as crianças LGBTs a partir da minha experiência com o meu filho. Antes eu já fazia, trabalhava projetos na escola de inclusão, mesmo com crianças, porque às vezes tinha uma família que tinha 2 pais, 2 mães. Eu sempre trabalhava aquele grande, maravilhoso livro da família, e a gente fazia discussão sobre famílias, vários tipos de família, e a gente abordava, né, essa questão. Mas eu comecei assim a me aprofundar mais mesmo a partir da experiência de exclusão escolar que meu filho sofreu durante toda a sua vida escolar, né? Que começou na primeira infância, na educação infantil, né, aos 3, 4 anos, na escola pública. O ano passado, eu escrevi um artigo para a ANPAI, eu sou da Associação Nacional de Políticas da Educação e Administração da Educação, e a ANPAI tem uma revista periódica, e o artigo que eu escrevi é Crianças trans e LGBTs existem, a escola sabe, porque assim, eu acho muito importante a gente fazer essa análise da legislação protetiva da infância, e eu começo por aí, né? Pelo artigo 227 da Constituição, que coloca a infância, a obrigação triangular entre o Estado, a família e a sociedade de oferecer a máxima proteção à infância. E desse artigo é que sai o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que coloca toda uma proteção, inclusive com punição para pessoas que violentam, agridem ou que são coniventes com violências às crianças. E aí, só que essa pretensa universalidade da legislação, ela é uma falácia. Não existe 227 para as crianças LGBTs, né? Para as crianças viadas, para as crianças masculinas, as meninas que são masculinas. Não existe Estatuto da Criança e do Adolescente, e não existe Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Porque também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi um grande avanço, mas ela é extremamente genérica, ela é como o bullying, né? O artigo 26, que derivou por 26A, que coloca a questão da educação étnico, das relações étnico-raciais, foi um avanço do movimento negro, e
O 26, o inciso 9, diz que a escola tem que não pode permitir nenhum tipo de discriminação contra meninas, gênero e sexualidade. Uma coisa extremamente genérica, né? Não à toa que, assim, a gente tem o nome social, a resolução 001 do Conselho Nacional de Educação, que agora a última reedição foi 2018, que garante, um avanço, tem suas limitações, garante o nome social para estudantes acima de 18 anos ou menores com concordância de mães e responsáveis, né? Mas não é cumprido, a gente sabe que isso não é cumprido, e não é à toa que o STF votou agora, 27 de julho, a resolução 5686, que obriga todas as escolas públicas e particulares a fazerem o trabalho de inclusão da diversidade de gênero e sexualidade. Por quê? Você falou, né, do período de avanço e depois do período de retrocesso. E a gente teve, assim, nos governos anteriores do PT uma evolução, o MEC, a CECADI, o curso Gênero e Diversidade na Educação, um conjunto de políticas que estavam evoluindo nesse sentido e toda uma estrutura governamental. Veio o Bolsonaro, destruiu tudo, né, e a gente ficou só dependendo do STF para poder ter algum direito, alguma garantia. E aí, o que agora se viu? Com a coisa do STF, que é uma obrigatoriedade, o MEC foi obrigado a chamar um grupo de trabalho do qual nós estamos, né, fazendo parte, nós estamos felizes. A gente ri porque essa questão, né, o grupo de trabalho é um grupo de trabalho para discutir a questão do bullying bullying e as discriminações. Mas, assim, na reunião, até a professora que o MEC chamou para palestrar na abertura do GTT, a professora Denise Carreira, da USP, ela começou falando dessa questão. Porque a própria resolução do STF, que foi uma ação do PSOL, né, a direta de inconstitucionalidade, ela questiona a generalidade da lei do Plano Nacional de Educação, que foi o antigo, que foi reeditado até 2025, né? Então, ela questiona por quê? Porque ele é genérico, não especifica que a escola tem que fazer um trabalho de combate à LGBTfobia, ao machismo, ao sexismo e à transfobia, homolesbotransfobia e parará, né? Como no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Não especifica. Aí o MEC constitui um grupo de trabalho com essa generificação, para cumprir uma lei que vem para dizer que tem que deixar as coisas explícitas. Mas tudo bem. A maioria das entidades, a ADAI, que não conseguiu, né, entrar, vem discutindo, levantou contra isso, e a gente acabou fazendo um acordo que desse grupo pode sair uma indicação de um grupo específico, para um grupo de trabalho de elaboração de políticas públicas específicas para a população, comunidade estudantil LGBT, né, mulheres, enfim. Mas é isso, né? E, assim, quando a gente está... Eu achei muito legal a sua fala como estudante, porque, assim, infelizmente, meu filho não está aqui para fazer a fala dele, por isso eu faço por ele, né? Porque ele enfrentou muitas LGBTfobias na sua vida escolar, até que desistiu
de terminar o ensino médio e abandonou a escola, né? Como muitos. E no nosso material aí no slide, a gente coloca várias pesquisas. Nós temos pesquisa aí, gente, de 2021, é recente, que coloca que a maioria das famílias amorosas não são aquelas que botam os filhos para fora de casa, falam que a escola não é um ambiente seguro para os seus filhos, filhas e filhos, né? Enfim, então, assim, e tudo isso é destruição de saúde mental. E aí a relação íntima entre essas duas questões da política pública. Então, eu me lembro, quando a gente começou a fazer essa discussão da Lei de Diretrizes e Bases, que ela precisava ser ampliada, lembra? A gente ia ampliar ela, ia detalhar, não sei o quê, e aí veio mudança de governo, e ela foi sendo encolhida, na verdade. Né? Se você acompanha o histórico da LDB, ela foi diminuindo com relação a nós. E quando eu vou falar de o ECA, eu acho que o ECA ele não está sendo utilizado, acho não, tenho certeza, ele não está sendo utilizado para nós, ele é utilizado contra nós. Porque tem essa questão, o nome social da gente que vai usar na infância, dentro da escola, e aí eu peço o uso do meu nome social, mas o meu pai tem que assinar. Se meu pai não assinou, a escola devia estar preocupada. Porque se o meu pai não me assinou, significa que em algum momento eu estou em vulnerabilidade com relação à minha identidade de gênero dentro da minha família. Alguma coisa muito séria e muito selvagem pode acontecer na minha casa. E eu nunca mais vou aparecer. Nem na escola, nem na vida. Mas a gente é omisso com relação a isso. Se uma criança apresenta uma queixa e de alguma forma a escola percebe que está acontecendo uma violência doméstica, uma violência infantil, a criança está machucada, a criança está o quê? A criança não sei o que lá, a escola por vezes, né? Também não é sempre, interfere e chama o conselho tutelar. Se essa criança é LGBT, isso não acontece. Se essa criança é trans, isso não acontece, porque criança trans não existe. Mas se criança trans não existe, também não existe criança cis. Então não tem que ter banheiro de gênero, porque não existe gênero. E outra, quando a gente vai falar de banheiro na escola, eu acho que o que acontece no que eles chamam de medida protetiva da pessoa trans, que vai usar o banheiro do diretor, para mim é uma medida punitiva. Porque quem tem que não... E eu falei isso no conselho. Acho que era a Gi que estava, não era a Melissa. Eu falei isso no conselho. A gente tem que parar de ficar discutindo onde é que a gente vai esconder as pessoas para elas não serem agredidas no banheiro. A gente tem que começar a retirar agressores de dentro do banheiro público. Esse fulano é que tem que frequentar o banheiro do professor. É esse fulano. Enquanto a escola não se compromete com a segurança de todas as pessoas que estão debaixo do teto dela, a escola também comete um crime. E a gente precisa parar de achar que isso é só uma questão de gentileza e discussão. Eu falei isso aqui do Paraná, avisando uma mãe e orientando elas a procurarem advogados. Falei, gente, agora o que vocês vão fazer é processar a escola. Acabou a conversa. Não tem conversa, gente. Não tem conversa porque isso é uma criança. A gente é criança. E se essa violência continua acontecendo, eu não quero só sair da escola. Eu quero sair da existência, porque se na escola tá assim, imagina fora. Porque todo mundo fala pra gente quando a gente é criança que a escola está te preparando para a vida. Se a escola tá assim, se isso é o treino, imagina para valer. Se esse é o tutorial do videogame, imagina quando for para valer. Sabe? O negócio é muito brutal e a gente não está conseguindo utilizar nem as ferramentas legais que existem. O ECA é um direito nosso. Se existe uma criança cis, existe uma criança trans. E se existe uma criança trans, o ECA tem que me proteger. E tem que me proteger, inclusive, da escola. Tem que me proteger, inclusive, dos meus pais. E tem que me proteger, inclusive, do conselho tutelar, que a gente sabe que está aparelhado por movimentos conservadores que tendem a não atender a violência que acontece contra crianças LGBT. Não só contra crianças trans. Contra crianças LGBTs. Melissa, desculpa, você está com a mão levantada, querida. Perdão. Não, eu só queria socializar uma coisa com vocês que eu guardo nas minhas relíquias, que eu sou uma pessoa velha e guardo as coisas velhas. Essa revista Escola é de 2015. 2015, abril de 2015. Faz tempo que a gente não compra mais revista em papel, né? A capa diz assim: precisamos falar sobre ele.
e aí traz as várias identidades de gênero dentro da escola. Não havia ainda a discussão de trans feminino, de trans masculino, só sabia que era uma criança fora da curva e em dissidência de gênero, né? Mas é uma discussão que ganha 12 páginas na revista Escola em 2015. E aí, o que eu queria trazer para esse momento aqui é que todas essas discussões, todos esses direitos, né? E quando uma revista Escola coloca minimamente uma criança que hoje a gente leria como não binária aqui, né? Porque a gente não consegue identificar aqui, né? Quando uma revista dessa traz 12 páginas para discutir gênero, sexualidade, sexo e identidade na escola e a necessidade da formação dos educadores para lidar com essas dissidências de gênero, lá em 2015, a gente nota que houve todo um trajeto, né, para se consolidar ou se desconstruir aqueles modelinhos que estavam construídos e chamar a escola, você é responsável por isso, porque aquelas crianças que estão lá dentro estão guardadas pelo Estado dentro da escola, então é responsabilidade sua, sim, escola, educador, professor, diretor, o bem-estar dessa criança, desse adolescente, do que quer que seja. E precisou de enfrentamento. Enquanto nós tivermos, e aí quando o Fabian diz lá no início, quando discutíamos saúde aqui, que o movimento social é importante e é a mola propulsora de todas as conquistas, não adianta imaginar que é uma bancada cis branca, heteronormativa que está lá, que dizer, não, agora vamos olhar ali, porque acho que tem gente que precisa. Não é. Isso é pressão de movimento social. Né? Então, quando a gente começa, é responsabilidade nossa, enquanto movimento social, pressionar, mas pressionar bem pressionado. Porque quando eu vejo, assim, por exemplo, quando se cria o estatuto, está lá na LDB, está lá na BNCC, vamos tratar a diversidade dentro da escola. No guarda-chuva da diversidade, quando a escola coloca, por exemplo, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência, para ele já contemplou a diversidade. Entendeu? Então, não adianta nós continuarmos tratando das questões LGBTQIAPN+, como diversidade nos documentos oficiais. A gente precisa discutir a existência de pessoas LGBTQIAPN+. É uma discussão dura, é uma discussão difícil, porque vai de encontro a fundamentalismo, a conservadorismo, a pinóia toda. Mas, se não for desse jeito, a diretora da escola, que é conservadora, que ela tem lá o fundamentalismo religioso dela, não vai trazer a questão da discussão sobre sexualidade, das identidades e de gênero para dentro da escola. Então, tem que estar lá escrito, vai falar sobre pessoas LGBTQIAPN+. Vai falar sobre bullying? É legal falar sobre bullying? Mas nós não estamos falando sobre LGBTfobia e transfobia dentro das escolas. Bullying é uma relação entre alunos ali, que pode vir até hierarquicamente de uma outra fonte, mas se você fala, vamos tratar sobre bullying como obrigação dentro da escola, as pessoas vão falar sobre gordofobia, as pessoas vão falar sobre qualquer outro tipo de fobia, menos a discussão de identidade de gênero dentro da escola. Então, a gente precisa falar de transfobia e LGBTfobia. Não adianta ficar focado achando que dentro do guarda-chuva bullying vão colocar todas essas coisas, porque não vão. Vai se criar o Estatuto da Diversidade. Eu não vou fazer um sinal feio com a mão, porque esse negócio está gravado. Mas o Estatuto da Diversidade vai servir para quê? Para a mesma coisa que eu falei antes. Então, você tem Estatuto do Idoso, você tem Estatuto da Criança, você tem Estatuto da Mulher, você tem Estatuto das Pessoas. Você precisa fazer o Estatuto das Pessoas LGBTQIAPN+. Sem essa de dizer, é o Estatuto da Diversidade. Não vai contemplar.
vai arrumar saídas, né, ou brechas para que as pessoas enfiem de novo outras questões da diversidade. Então, tanto na saúde quanto na educação, é bem importante que nós não tenhamos medo de comprar essas brigas. E quando o Fabiano diz da questão da judicialização, é o único caminho que a gente enxerga de verdade tendo resultado. Né? Porque, assim, a lei está lá, tem lá decreto, tem resolução, lei mesmo não tem, porque nosso país não tem uma Câmara de Deputados que transforme em lei, né, as decisões do Judiciário. Porque o Judiciário está ali para cumprir a lei. Quem faz a lei é o Congresso. Como o Congresso é omisso, aí vem um monte de ação por omissão do Legislativo, e o Judiciário vai e coloca, diz, ó, é inconstitucional, está vedando direito, tá, não. Mas lei, de fato, não tem. E não terá, enquanto nós não assumirmos esse lugar de dizer assim, olha, nossos filhos, filhas e filhas existem, e sem essa de querer colocar aí dentro de guarda-chuvinha de diversidade ou de bullying. Pronto, era isso. A Gioconda levantou a mão. A Ana Tavares falou uma coisa importante. Em 2015, começou a questão do Escola Sem Partido, que tirou os termos gênero da Base Nacional Comum Curricular, né, do Plano Nacional, foi banindo gênero e sexualidade de tudo que era documento de educação. Fala, Gioconda. Só uma coisinha que você falou do banir o termo gênero, porque essas pessoas falam de ideologia de gênero como se nós defendêssemos alguma ideologia de gênero, quando o ideal de gênero está na cabeça deles. Exatamente. Né? O ideal de gênero é o que eles colocam, que é o gênero binário. Então, sim, é bem louco. E aí essa doença é tão grande que, para você ter uma noção, quando houve as enchentes no Rio Grande do Sul, fizeram lá um decreto correndo para poder socorrer as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. E aí tem lá a bancada conservadora que tem... Sabe quando você escreve um artigo e aí você manda o PDF procurar determinada palavra? E eles têm por prática tirar todas as palavras gênero de qualquer decreto, resolução que eles tomem, para não dar cabimento. O que aconteceu com o decreto do Rio Grande do Sul? Ficou sem gênero alimentício, porque retiraram a palavra gênero do decreto. E aí as pessoas ficaram sem... Para vocês terem noção da loucura que é esse povo. Não é cômico, é trágico mesmo, né? Gioconda, meu amor, fala. Melissa, tu falou aí do Rio Grande do Sul, eu passei 20 dias por lá, né? Amiga, é terrível, viu? Terrível. Não dá vontade nem de sair na rua, tá? Mas dizer aqui, Melissa, que você está coberta de razão, concordo plenamente, embora, infelizmente, a gente ainda tem que usar de muitos artifícios para entrar em determinadas escolas todos os dias, porque se a gente vai com a nossa fala mesmo, a gente não consegue. E quando a gente adentra essas escolas, a gente já está lá. Aí a gente leva essa cartilha, a gente fala, porque é como eu sempre digo nas nossas reuniões e que a gente conversa, eu uso muito um ditadozinho que a minha mãe usava: a gente vai comendo, infelizmente, pelas beiradas. Porque se a gente for falar o que a gente deseja e o que a gente quer, nós somos barradas antes mesmo da nossa militância, né? Então, nós temos que ser muito inteligentes, mais ainda, né? Porque é usar realmente desses, sei lá, eu não sei nem dizer o nome, mas é usar disso, desse guarda-chuva, para que a gente possa levar essas informações para os nossos alunos. Que nós estamos, infelizmente, assim, que existe esse mês de setembro amarelo, e a gente sabe, né, que os nossos filhos são os mais atingidos. Aqui em Fortaleza, eu estou com uma demanda de mães, de filhos,
tudo passando por problema psicológico, sabe? Por causa de escola. E vocês sabem que aqui a gente é todo tempo dentro da SEDUC, tá entendendo? E somos referência. Eu não sei aonde. Eu ainda não consegui levantar nenhuma bandeira aqui, nenhuma, para prefeito, porque eu estou desacreditada. Eu não acredito mais, entendeu? Pode ser PT, pode ser... Eu não acredito, cara. Porque tá demais, entendeu? Eles colocam nossas pautas debaixo dos tapetes, Fabiano. Eu sei que você tá lá junto com os homens todo tempo, com a Angi Carvalho, com Melissa, mas assim, cara, tá insustentável, sabe? É insustentável mesmo. Porque ó, se eu pego... Hoje mesmo eu recebi um negócio, porque a nossa vida é política. Hoje uma mãe saiu do nosso grupo, porque eu coloquei uma enquete no nosso grupo sobre como é que está o estado político, o que é que as mães estão pensando, coloquei, né, para a gente ver o que é que estava acontecendo. Aí mamãe chegou e disse assim, porque não teve votação no atual prefeito daqui, e ela é do atual prefeito, disse, saiu, porque eu acho que não... Eu disse, meu amor, a nossa vida é política. Se a gente não tiver orientada para isso, o que é que vai ser da gente? Né? Então, assim, tá? Eu concordo plenamente com você, mas sabendo que a nossa realidade é essa, temos que usar desse subterfúgio, né? Para chegar lá onde a gente tem que chegar. E é isso. Beijo em todo mundo. Morrendo de saudade de vocês. Então, eu acho que não tem erros aqui. Eu acho que só tem perspectivas diferentes que chegam exatamente no mesmo lugar. A gente precisa, sim, construir estatutos que é para fazer o fundamento legal de quando eu vou reclamar dizendo que está uma gerda, dizendo que está errado, dizendo que está... O Estatuto da Criança e do Adolescente nasce para isso, para servir de fundamento legal para eu poder dizer que está uma gerda. Todas as decisões judiciais, porque realmente isso é uma coisa importantíssima. A gente... Eu brinco muito na nossa comunidade que a gente, de fato, não tem um direito legal. A gente tem uma gentileza fornecida por um breve momento. E se é um decreto, se é uma determinação judicial, ela pode mudar. A gente não tem... não existe segurança nenhuma com relação às pessoas que fazem parte dos grupos das minorias de direitos. E aí eu não estou falando da população LGBT só, não. Eu estou falando de mulheres cis, no geral. Eu estou falando de pessoas racializadas, eu estou falando da população ribeirinha, quilombola. Ninguém está protegido de absolutamente nada, em momento algum, porque o direito continua sendo tutelado dentro do processo legislativo a partir de um bando de gente que, por mais que não seja branca, porque, né, ocupa um espaço de branquitude cis heteronormativa. Não, eu vou guardar porque se for esse o conceito de normal, se for essa forma de se fazer, eu garanto o meu. E esse processo de garantir o meu é o que desgarante o de todo mundo. E aí não só no legislativo, mas aqui no nosso espaço, aqui na nossa construção também. Eu vejo muito esse processo, tipo, eu vou ver o que eu garanto para minha criança funcionar bem na escola, eu vou ver o que eu faço. Gente, e a gente sabe, vocês sabem, que vocês não trabalham só com os filhos de vocês, que vocês trabalham com os filhos de todo mundo. Quando a gente entra nesse tipo de discussão, eles sempre querem te dar um resultado, uma solução personalística, né? Tipo, vamos fazer para essa criança especificamente esse processo aqui, nessa escola, desse jeitinho, né? Só desse jeito, nesse momento e nessa escola, porque assim vai resolver. Para essa criança, não vai resolver. E aí eu vou dizer, numa vivência prática, no exato momento que você coloca uma criança LGBT, que já está num holofote de violência, num holofote de, olha, ela tem um monte de benefício agora porque ela é LGBT, eu crio outro ciclo de violência. E esse outro ciclo de violência também é fomentado por adultos. Ele não é fomentado, não se ilude, não tem. É por isso que eu não gosto de discutir bullying, porque o problema não é bullying, o problema é violência. É violência. Bullying é um nome fofo que tira a brutalidade da coisa. Bullying parece uma coisinha do tipo, você é feio. E não é só isso. O problema é a desigualdade, né? Sabe, essa estrutura de criar uma solução pontual só para esse fulano, e que se não for tomado um cuidado linguístico, se não for tomado um cuidado social, vai ser trazido
para a sociedade dos alunos como, olha, essa pessoa especialíssima, maravilhosa, plena e absoluta, tem mais direito que vocês. E eu vou ter, sim, não se iluda, eu vou ter um professor de qualquer coisa que em algum momento vai entrar numa sala de aula e vai dizer todo mundo menos fulano, porque fulano ninguém pode falar, não. Ou que vai entrar na sala de aula e vai dizer, você pode ser fulano da porta para fora, porque na minha aula, quem manda sou eu. E aí você tem que olhar para essa pessoa, porque a gente que é essa criança viada, a gente que é o LGBT, você, além de tudo, tem que saber sobre tudo. Desde criança, eu aprendi que eu tenho que saber sobre tudo, porque se eu não souber sobre tudo, a minha existência é deslegitimada. Porque vão dizer para mim, você não tem o direito a isso. Eu tenho que dizer, sim, eu tenho esse direito, porque esse direito existe nessa lei. Ah, você não posso usar o nome social. Pode sim, porque tem essa lei. Ah, porque eu não posso acessar o serviço social. Posso sim, porque tem essa lei. Ah, porque você não pode. Posso. Gente, mesmo para quem gosta de conhecimento, que nem eu, que fiz 3 facul, porque eu gosto de conhecimento, que estudo um monte de coisa que parece que para as pessoas não tem relação, porque eu gosto de conhecimento, é muita coisa. E não é só muita coisa, mas é muito peso. Porque eu tenho que ser responsável por solucionar a ignorância de alguém que está sendo confortavelmente violento na sua ignorância. Ah, mas eu não sabia, me desculpa. Mano, eu não tive a intenção, me desculpa. Quantas vezes eu já usei esse exemplo? Cara, o seu corpo sabe que a intenção não interessa. Porque se dói, isso é mais importante que qualquer intenção. Porque quando você bater a porcaria do dedinho no cantinho da mesa, pede desculpa pro seu dedo, vê se para de doer. Fala, eu não sabia que a quina estava ali, desculpa. Não funciona. Porque a intenção não tem a menor relação. É o seu ato, é a dor que importa. E quando a gente vai falar disso, de estudo, de saúde, de processos de educação, e do quanta informação você tem que guardar na sua cabeça para se defender da violência que vem sob o argumento de eu não sabia, eu não conhecia, ou eu não quero que você esteja aqui, se você for falar de saúde mental, mano, e saúde mental? Eu passo a minha vida inteira ouvindo as pessoas dizerem para mim que eu não existo. Se eu existo, eu sou uma doença mental, porque pelo CID-10 eu ainda sou uma doença mental, né? Foi quando eu descobri o que era uma pessoa trans, quando eu estava fazendo curso de psicologia. Eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu fui ter aula de psicopatologia e eu estudava o DSM-4 na época. Veja, faz um certo tempo, foi no século passado. E no DSM-4 estava lá. E aí eu cheguei em casa e disse, mãe, eu descobri, eu sou um transtorno mental, tá escrito, um transtorno e tal, não sei o quê. Minha mãe disse, não é não. Não é não. Se eles colocaram lá, eles estão errados, porque isso não é uma doença mental, isso é só questão de existência. Você não se iluda com isso. Isso estão errados. Eu acho maravilhoso. Minha mãe é uma costureira que disse que todo o DSM-4 estava errado, porque se diziam que era uma doença mental, então não era. E é claro que eu confio na minha mãe, porque ela sabe mais. E deu certo, porque a gente saiu. Né? Primeiro sai a homossexualidade do DSM e depois sai a transgeneridade do DSM, porque sim, a gente não é uma doença mental. Doença mental é você acreditar que a sua opinião sobre a existência do outro é mais importante do que a existência do outro. Isso sim é uma doença mental. Só que quem tem que se tratar dessa doença mental sou eu, que sou a vítima da violência que você executa a partir disso. E nesse ponto, por mais... Minha mãe é um espetáculo, mas ela tem pouquíssima paciência com as pessoas. Ela está com 74 anos, vai fazer 74 anos agora. Quando eu vou falar do processo de adoecimento, tem um ponto que eu fico muito feliz que o efeito colateral dessa parte da psicopatologia tenha reverberado no chamado processo transexualizador, que é a obrigatoriedade do atendimento psicológico. Por mais que eu seja muito avesso ao atendimento psicológico de pessoas cis que não tenham feito nenhum tipo de educação ou qualificação voltada para a nossa população, eu fico muito feliz que a gente tenha a possibilidade de acessar atendimento psicológico. Porque quando eu acesso atendimento psicológico de qualidade, isso me ajuda a salvar a vida dos nossos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas se vocês olharem no site do IBRAT, ibratnacional.com, vocês vão achar as nossas pesquisas, né? E a gente tem um observatório, que se chama Observatório Anderson Rezer, de violências, mortes e suicídios contra as transmasculinidades. Sim, suicídio contra, porque suicídio é um fenômeno social. São as pessoas que matam o sujeito, ele só está usando a mão dele para fazer isso.
a gente tem um índice muito alarmante, né, da nossa população. Nos 2 anos que nós fizemos esse relatório, que a gente está no 2º ano agora, mais de 70% da população transmasculina já pensou e tentou se matar. 78%, 70% é mais gente do que você consegue imaginar que a cisgeneridade já tenha pensado em se matar. E assim, pensar em se matar não é uma coisa fácil, chegar nesse ponto do tipo, eu não quero mais. E lembra que eu falei? Se eu cheguei na escola e a escola é assim, e ela é só o tutorial, o que eu vou fazer se eu não tenho suporte, se eu não tenho ninguém, se eu não tenho acolhimento, se eu não tenho... Aqui nós estamos falando com vocês, que são a família que está do lado. E vocês vão dar aos seus filhos uma experiência inacreditavelmente única. Que é a experiência que eu tive, que é a experiência que eu quero que os seus filhos tenham, que é a ideia de que você tem autoestima, de que você é um sujeito que, por ser um sujeito, merece afeto, tem direito ao afeto. O afeto é seu e você pode ser amado. E você tem esse lugar e conhece o afeto. O que a maioria de nós não conhece. E se eu não conheço um afeto familiar, não conheço um afeto no meio acadêmico, não conheço uma estrutura, eu vou embora. E eu vou saindo. E mesmo quando eu começo a ter estrutura, ter amigos e ter espaço, esse peso é muito grande. Como é que eu vou falar de saúde mental de pessoas que não conseguem acessar tecnologias de gênero que estão disponíveis pela lei e não são possíveis? Eu converso muito com pais, né? Ah, pô, meu filho é trans e tal, vi você no Instagram, queria te fazer umas perguntas. Faça, porque é para isso que eu estou aqui também. E a maioria dos meninos com 13, 14 anos está desesperado para a puberdade. Quem é pai de trans sabe. A puberdade é desesperadora. Para mim, ela foi absolutamente apavorante. Apavorante. E se a gente não tem suporte da família, se eu tenho uma família que inclusive faz coisas como eu já ouvi, de meninos me dizendo isso, viu? Agora você vai tirar essa ideia idiota da sua cabeça, porque esse peito nascendo aí vai pôr você no seu lugar. Que lugar? Que lugar? Processos mutilatórios não são incomuns na nossa população. Como é que eu vou falar de saúde mental da população LGBT se cada vez que um cara sai na rua, se uma pessoa gay sai na rua, ele é chamado de viadinho? E esse viadinho não é para ser uma gentileza. E se você não ficar ofendido com o viadinho, o cara vai persistir te agredindo até a hora que ele vai te bater. Porque ele vai tentar fazer você ficar mal até a hora que ele vai te bater. Isso não é uma impressão, eu não estou viajando. Não, isso é um fato, vocês sabem, eu não estou trazendo um dado bizarro. Que saúde mental eu estou falando, se quando eu vou falar de saúde mental, a nossa população não consegue acessar nem a saúde mental do sistema de saúde. Eu não consigo acessar a assistência social. Porque se eu não chegar num ambulatório especializado, num centro de cidadania LGBT, numa coisa focada especificamente para nós, se eu for no ambulatório hoje, eu posso até conseguir. Agora, se eu for numa unidade básica de saúde, se eu for no CRAS, se eu for no CRES, se eu for em alguma coisa que não seja voltada para a nossa população, o que é que eu vou conseguir? Alguém olhando para mim e dizendo, bom, se você não fosse assim, ia ser mais fácil. Se eu não fosse, ia ser mais fácil. A gente vai encolhendo. Você vai encolhendo a frase. Se eu não. E aí só fico não. Entende? Tipo, isso é muito difícil. E quando eu vou falar de saúde mental, eu ainda preciso, e eu falo muito isso para todos esses pais que me procuram, eu falo muito isso para vocês, eu preciso pensar que a saúde mental da população LGBT também passa pela saúde mental das pessoas que estão conosco. Porque eu não transicionei sozinho. A minha família transicionou comigo. Aos 4 anos de idade, sistematicamente, a minha família foi encolhendo. Porque os meus pais foram retirando do nosso convívio as pessoas da nossa família que eram evidentemente preconceituosas com a minha existência. Então, se vocês não têm suporte, se vocês não têm trabalho, se vocês não se cuidam, se vocês não isso, vai pesar para todo mundo. E quem é que acolhe vocês? E quem é que abraça vocês? Quem é que cuida vocês? Quem é que, além de vocês conversando com vocês, assim como nós conversamos conosco, cadê os centros de cidadania LGBT que também tem os grupos de trabalho voltados para vocês, para os familiares, para o entorno, para quem está conosco?
Não só a família mesmo, mas os amigos. Sabe? Eu tenho amigos que tiveram que aprender sozinhos como é que eles iam fazer para se defender da violência que reverbera, porque a violência reverbera, ela reverbera em você, ela reverbera em mim. E como é que eu vou fazer para lidar com um pai, com uma mãe que não está trabalhando consigo e vai olhar na minha cara em algum momento e vai dizer coisas do tipo: você não sabe o inferno que eu passei por sua causa. E isso eu preciso dizer para vocês. Esse peso derruba. Ouvir uma frase dessa derruba. Porque vocês não estão conosco, vocês não estão apanhando por nossa causa, assim como a gente também não está apanhando por nossa causa. A gente está apanhando porque eu tenho uma sociedade repleta de pessoas que acreditam que a sua opinião é mais importante do que a existência do colega. E isso pesa para todo mundo. Agora, é muito ruim, e eu cansei de ver isso dos meninos. Eles escutam muito isso, de algumas famílias que não estão tendo esse amparo, esse cuidado e esse afeto, de poder ter um espaço. Cara, a gente rala, e eu sei que é caro, porque às vezes a gente não tem. Saúde também é uma questão de SUS, e saúde mental também é uma questão de cuidado. Se eu não tenho atendimento psicológico nem para mim, e para vocês, como é que fica? Se eu não consigo no SUS nem para mim, e para vocês, como é que fica? Porque daí é financeiro. E de verdade, nem todo plano de saúde paga terapia. A maioria dos planos de saúde não paga terapia. E se não paga terapia para mim, eu sei que quem vocês vão priorizar para gastar o dinheiro com terapia sou eu. Mas vocês também precisam de ajuda. Porque senão a gente não segura. A gente não segura. Eu falo isso para a Gi direto, eu falo isso para a Melissa direto, eu falo isso para todo mundo direto. Gente, vocês precisam de cuidado, vocês precisam se aquilombar, vocês precisam se cuidar. A gente, no IBRAT, conseguiu desenvolver agora, com o núcleo de saúde mental do Dom Eric, uma lista de psicólogos transcentrados, e que a gente consegue encaminhar os meninos e consegue fazer em alguns atendimentos sociais, alguns atendimentos de baixo custo. Mas a gente tem um projeto que a gente ainda precisa de financiamento, porque o projeto é caro, né? E porque saúde mental é cara, e porque, sinceramente, psicólogos merecem ser remunerados, ainda mais psicólogos trans, porque, por favor, né, dinheiro não cai do céu. Para que a gente possa criar centros de atendimento psicoterapêutico para nós todos, para nós enquanto pessoas trans, para nós enquanto pessoas LGBT, mas para quem está no nosso entorno. Eu tive agora na conferência de feminismo e pessoas trans do Conselho Federal de Serviço Social, e gostei de ver muitas iniciativas locais que acontecem de grupos de acolhimento para as famílias, para nós todos, para nos trabalhar, para nos aquilombar, para nos conhecer, para a gente poder desabafar, trocar experiências, fazer um letramento, fazer uma terapia, né? Gritar, bater em alguma coisa que tenha foto de uma pessoa que a gente não queira, cujo nome a gente não quer citar, né? Que é inelegível, enfim, e tal, essas coisas. A gente precisa desses espaços, porque a saúde mental, eu sei que parece que é um problema individual, mas saúde mental é uma questão coletiva. E saúde mental passa, sim, eu sei que é chato, mas passa pelo combate ao racismo, ao machismo, à misoginia, ao capacitismo, ao etarismo e ao preconceito contra a população LGBTQIA+. Não tem como eu falar de saúde mental se eu não falo de tudo isso. Porque vocês acham que a gente está tomando na carrapeta por quê? Porque essa é uma sociedade racista e machista pra caceta, que acha que existe um homem como se fosse um conceito genérico e uma mulher como se fosse um conceito genérico, e isso não existe, vocês sabem que não existe. Então, falar sobre saúde mental, falar sobre saúde física, falar sobre processos de educação, é falar sobre só uma coisa. E se eu não combater tudo isso junto, eu não posso me iludir de que eu vou conseguir acabar com uma coisa. Essa desculpinha do a gente precisa resolver uma coisa de cada vez, não funciona. Não funciona. Ela serve para que a gente possa não fazer nada. Primeiro a gente vai acabar com o racismo. Já acabou, né? 2024, já acabou. Se acabar com isso primeiro, já acabou. Não. A gente não falou, vamos acabar com o machismo primeiro, então. Também não acabou. Né? Os nossos índices de feminicídio estão aí para mostrar tudo que for mais um pouco. O machismo atinge, inclusive, nós. Porque quando eu vou falar em transicionar enquanto sujeito transmasculino, eles me apresentam um modelo de homem que nem eu queria.
Nem a Hombritude Cis podia estar seguindo, gente. Como é que vocês querem que eu aceite um negócio desse? Se eu tenho que combater isso dentro da comunidade masculina cis, você acha que eu vou aceitar isso como uma coisa para nós? Não vou. Eu não tenho para onde ir. Se nesse momento eu tenho até um desafogo, porque o transfeminismo vai numa direção de uma mulheridade que se discute, se debate, cria modelos de mulheridade plurais, para onde você acha que eu vou quando eu transiciono? Eles me indicam um sujeito que, se for homem, ele tem que fazer isso, que se for homem, ele tem que fazer aquilo, para ser homem, ele tem que fazer aquilo outro. A nossa transição é muito mais complexa. E custa muito da saúde mental, porque eu estou o tempo todo com gente me dizendo: mas você não é um homem? Então você não. Não, parou. Você cuida da receita do bolo que você está fazendo no seu forno, porque o meu bolo quem cozinha sou eu. Mas para eu conseguir falar isso, eu preciso de terapia. Então, se eu vou falar de saúde mental, eu tenho que falar de todos nós. E todos nós precisamos empurrar, inclusive o Estado, para que garanta essas políticas públicas para nós. Porque se a política pública existe, ela precisa ser funcional. E quando eu falo dos ambulatórios das adolescências que vem vindo, por exemplo, essa psicoterapia para nós da família já está disponível, né? Para os familiares junto conosco. Mas os adultos também precisam, gente. Quando a gente tem família perto, e não só família consanguínea, tá? Eu estou falando da família que a gente constitui à medida que a gente encontra pessoas que nos amam, com quem eu consigo estabelecer laços de afeto real. Essa família precisa de suporte. A gente precisa de suporte. Não dá para a gente fazer de conta que a gente vai salvar alguém que está se afogando, porque uma pessoa que não sabe nadar te afunda, não é? Às vezes você quer ajudar e você não consegue, e a gente precisa aprender esses processos. E isso também é saúde mental. Então, como é que a gente vai falar sobre saúde mental, sobre Setembro Amarelo, se no fim das contas, vocês me desculpem, mas está todo mundo na merda e a gente só está tentando ver quem é que está menos na merda para ver se pode ajudar o coleguinha. Ao invés da gente sentar todo mundo junto e sentar a mão, porque o Estado está devendo. Eu falei isso na Câmara dos Deputados em 2023 e disseram que eu estava exagerando, mas o Estado é criminoso conosco. Ele é criminoso conosco. E nós precisamos cobrar isso do Estado. E essa construção vem dos movimentos sociais, vem de nós. Não só do trabalho de cada um dos movimentos, mas do trabalho dos movimentos coletivos. Entende? Então, pensar saúde mental também é pensar em garantia de direito. Mais ou menos por aí, gente. Ai, gente, como é que faz para interromper o Fabiano de falar? Como que faz? Não dá. A gente fica assim, não, uma hora ele vai parar de falar uma coisa assim que a gente não pode deixar de ouvir. Mas ele, nossa, Fabiano, a gente tem que fazer uma imersão com você. A Mães da Resistência fez um projeto chamado de Mãe para Mãe. Nós passamos 3 dias cuidando da nossa saúde mental, do nosso autocuidado, nos descobrindo, nos ouvindo, nos olhando enquanto mulheres, porque nós exercitamos tanto a nossa maternagem que, por vezes, a gente se esquece que nós também somos mulheres com quereres e existências que precisam da sua existência também, né? Então, foram 3 dias onde a gente produziu muita coisa, onde a gente se ouviu demais, onde a gente falou muita bobagem, a gente só viveu, e toda vez que alguém ia falar alguma coisa relativa ao movimento, a gente parava, dizia, opa, agora não é o momento, agora vamos falar só sobre nós. Então, eu acho que a gente tem que fazer um de mãe para mãe levar o Fabiano. Ótima ideia, apoiadíssimo. Vamos levar o Fabiano para a gente ficar ouvindo ele falar. Nossa, que carinho na alma, Fabiano. Para além de todos os ensinamentos que você trouxe, que Leila trouxe, né? Eu senti um carinho tão grande, sabe? É como a gente entender o que a gente está fazendo está meio que no rumo certo, né, gente? Porque, às vezes, a gente precisa também ouvir, sobretudo quando vem de um filho, né? De um filho, a importância desse nosso trabalho, né? Então, assim, eu vou ter que parar a tutoria, porque a gente já extrapolou 10 minutos, mas eu queria muito, muito, muito agradecer ao Fabiano,
a Leila, por estarem aqui, mais uma vez, construindo, né, dando o arremate de toda aquela teoria que a gente vem estudando no curso, e dizer para vocês que todo o material, todas as leis não, os decretos, as portarias, né, as recomendações, os pareceres, tudo que a gente usa judicialmente está citado no e-book, tá? E tem um módulo, lá no final tem um módulo 7, na sua área de estudos, tem tudo isso para você baixar. Então, lá tem a Constituição, lá tem o ECA, lá tem todas as resoluções, todas as portarias, são vários documentos, e individualmente. Daí você pode baixar tudo o que for necessário para andar com mais tranquilidade aí nesse ativismo. Fabiana, agora fica com você para você se despedir. E que bom que a gente vai se ver na próxima reunião do pleno. Oi, pessoas. Então, foi divertido para mim também, e eu só quero lembrar vocês de uma coisa que eu acho que é muito importante, e a gente esquece quando a gente vai falar sobre militância e movimento e tal, não sei o quê, é que nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, nós temos direito a uma coisa que diante do preconceito dos outros a gente acaba esquecendo. Você tem direito ao afeto. E essa diferença, quando a gente sabe, quando a gente tem consciência, é a ferramenta que a gente usa para mudar o mundo. O afeto. O nosso direito a exercer o afeto. A exercer a indignação, a exercer a brabeza, mas a exercer o afeto, a exercer o amor, o auto-amor, o autocuidado, o amor pelo coleguinha, a empatia. É isso que vai derrubar a galera. É quando a gente conseguir trabalhar junto, porque eles não sabem como isso funciona. Porque eles funcionam numa rotina de ódio. E o ódio, em algum momento, ele te machuca. O ódio é como se você estivesse segurando uma espada. Você quer ferir o outro, só que ela não tem um cabo. Você vai se cortar. Então a gente precisa se lembrar sempre que o direito ao afeto é necessário. A Melissa sabe, eu sou um sujeito que adora um abraço, porque abraço é afeto. Então, assim, não esqueça... Delícia o abraço dele, bem macinho, bem quentinho. Então não esqueçam de exercer o afeto como forma de revolucionar o processo e de chamar afetivamente as pessoas que parecem que estão contra nós, mas às vezes só não estão entendendo o que está rolando. Eu percebo que é mais fácil as pessoas mudarem pelo afeto, pelo aconchego, pela identificação, do que pelo ódio. Porque o ódio ela já conhece, o afeto pega a galera de surpresa. É isso, gente. Boa noite. E nós nos sentimos assim extremamente acariciadas e abraçadas por você, viu? Muito obrigada, foi uma delícia. Gente, quero um aviso. Olha, todos esses casos que vocês falaram aí de questões nas escolas, né? Nós vamos fazer uma apresentação, se não me engano, no dia 17, no GTT do MEC, e nós queremos todos esses casos. Escreve, me manda, entendeu? A gente precisa fazer um dossiê com esses casos para apresentar para o MEC, tá? Fabiana O concreto é sempre mais eficiente do que só a teoria. Exatamente. Então, a gente recebeu o e-mail hoje de convite para o GT. Depois de toda uma conversa que eu estive tendo com a galera lá em Belém, a gente recebeu o convite para participar. Vai ser ótimo ter vocês lá. Sentimos a falta na primeira reunião. Vai ser maravilhoso. Vamos... Beijo, gente. Coordenadoras, nos vemos na outra sala. Vamos sair dessa e entrar na outra. Beijo. Obrigadão, Fabião.